Sobre o Palmeiras, tem zagueiro que teve emprestado na Europa que pode ou não voltar ao Verdão. Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense, o mistério é para onde ele vai. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre especulações. Já a Roma está de olho em atacante do Palmeiras. Para completar, Leila Pereira respondendo se pode demitir Abel Ferreira. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. E a Roma está de olho em atacante do Palmeiras. Pelo menos é o que surgiu de notícia na imprensa da Itália. O Alan, 22 anos de idade, jogador que talvez seja hoje o principal ativo para o Palmeiras negociar na metade do ano, tem sido especulado, debatido, analisado pela Roma, pelo menos de acordo com jornalistas de lá. Operação, segundo a Roma, geraria na casa dos 25 milhões de euros, bem abaixo dos 35 milhões de euros especulados na temporada passada. Você vai lembrar que surgiu a notícia em 2025 de que o Palmeiras teria recusado 35 milhões de euros pelo Alan. E eu, se essa história fosse verdade e fosse presidente do Palmeiras, venderia na hora. Acho o Alan bom jogador, mas o fato de hoje já ter 22 anos de idade me faz imaginar que ele dificilmente vai valer o que já garantiram ao Palmeiras Endrick, Estevão, entre outros. Temporada atual do Alan de 32 jogos, 5 gols e 4 assistências. Ótima atuação na vitória por 3-0 contra o Flamengo. No último sábado, o Alan fez um gol e deu uma assistência. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que o Diário Olé informou que Giai está na lista de convocados da Argentina para os amistosos contra Honduras e Islândia. A seleção argentina passa por uma série de dificuldades em relação a contusões, até por isso estão fazendo uma convocação prévia para esses amistosos, para depois a definição em relação a quem vai para a Copa do Mundo. Detalhe, Copa do Mundo está batendo a porta e começa em pouco mais de 2 semanas. Hora de responder se o Palmeiras pretende reutilizar Naves. Zagueiro revelado no clube, 24 anos de idade, e que teve performance super boa e elogiada enquanto emprestado para o Alverca no futebol português. Nos últimos dias, uma conta que cobre o Palmeiras nas redes sociais assegurou que o Naves será reintegrado. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Diogo Silva, representante do Naves e dono da Web Soccer. O Diogo descartou essa possibilidade. Hoje, a ideia do Palmeiras é vender o Naves e fazer dinheiro com um atleta que deixou ótima impressão no futebol português. A pedida do Palmeiras de 6 milhões de euros. O maior interessado é o Famalicão, que acena com cifras inferiores. Mas existe a expectativa do Diogo Silva de que um grande de Portugal também possa contratá-lo depois dos 34 jogos como titular e os 3 gols marcados pelo Naves com a camisa do Alverca. Só para registrar, completar também que o Naves, que já tem 43 jogos pelo time principal do Palmeiras, não será reaproveitado, até porque antes de sair do clube acabou se desentendendo com o técnico Abel Ferreira, e o Abel é daqueles melindrados que guarda a mágoa, e dificilmente, enquanto Abel for técnico do Palmeiras, o Naves terá oportunidades. E Pedro Raul, que já era um péssimo negócio no Corinthians, se tornou ainda pior. Vale a lembrança de que ele havia sido comprado do Toluca em 2024 por 25 milhões de reais, salário de 700 mil por mês. Na oportunidade, quando chegou do Toluca, ele tinha menos gols do que o goleiro do time mexicano, que era o Thiago Volpi. Ainda assim, chegou com pompa e circunstância no Corinthians. O tempo passou e o Timão não pagou os 25 milhões de reais ao Toluca. Hoje, a dívida é de 40 milhões de reais com o clube mexicano. E dentro de campo, o Pedro Raul vai de mal a pior. Na atual temporada, nenhum gol marcado. Registros negativos de alguém que já esteve em campo em 23 jogos. E aí a gente precisa colocar na conta do presidente ou do ex-presidente Augusto Melo, que o contratou, e também do próprio Pedro Raul, que no início dessa temporada teve ofertas do Vitória e do Remo para sair por empréstimo, mas preferiu permanecer no Corinthians. Só para completar, desde 2024, quando foi contratado, o Pedro Raul anotou apenas 4 gols com a camisa corintiana.
E Paulo Henrique Ganso está de saída do Fluminense nessa terça-feira. O próprio tricolor carioca usou suas redes sociais para confirmar que o Ganso não atua nos 2 últimos jogos do time antes da pausa para a Copa do Mundo, tudo para que ele possa avançar em tratativas já iniciadas. Abre aspas para a nota, no início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro. O Ganso tem contrato com o Fluminense até dezembro, mas perdeu espaço. Dos últimos 10 jogos, em 7 ele nem saiu do banco. Dessa maneira, nem será relacionado para as partidas contra o Laguaira, nessa quarta-feira, Libertadores da América, no Maracanã, e também no duelo contra o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, no fim de semana. Esse jogo contra o Cruzeiro seria definitivo, porque ele já tem 12 partidas no Brasileirão. Se fizesse mais uma, chegaria a 13 e ficaria impedido de atuar por outro clube. Agora a dúvida é para onde o Paulo Henrique Ganso vai. Já quero começar contando que não é para o São Paulo. No Morumbi, nessa terça-feira, quando o São Paulo venceu o Boston River por 2-0, existiu o rumor de que o tricolor tinha negociações avançadas com o Ganso. Antes de gravar o vídeo, durante a madrugada, entrei em contato com o dirigente do São Paulo que afirmou, abre aspas, não é o São Paulo com quem ele negocia, não falamos sobre Ganso, fecha aspas. Há nas redes sociais quem garanta que o Ganso está indo para o Corinthians, por indicação de Fernando Diniz. De fato, eles trabalharam bem nos tempos de Fluminense. Ninguém no Corinthians quis se posicionar. A relação do Ganso com o Santos poderia fazê-lo retornar à Vila Belmiro, para reencontrar, por exemplo, seu amigo Neymar. Mas o boato mais forte hoje é de que Paulo Henrique Ganso negocia com o Remo, clube da cidade de Belém, de onde ele é natural. O Ganso nasceu em Belém e poderia voltar para sua cidade natal para tentar salvar o Remo da zona do rebaixamento. Só uma curiosidade, Remo e Santos se enfrentam na próxima fase da Copa do Brasil. Leila Pereira foi perguntada se pode demitir Abel Ferreira. E a presidente do Palmeiras disse o seguinte, abre aspas, esquece. O torcedor que pensa dessa forma, esquece. Eu não vou fazer isso. Não é porque não conquistei um título que vou demiti-lo. O Abel é o maior e mais vitorioso técnico da história do Palmeiras. E eu vejo o trabalho dele e o potencial de conquistar novos títulos. Então, até dezembro de 2027, quando eu saio do Palmeiras, garanto que pela vontade da presidente, o Abel fica conosco. O próximo presidente, já não sei. Venho contando para vocês há muito tempo que não há a menor possibilidade de o Abel Ferreira ser demitido pela Leila Pereira. A Leila vê no Abel o melhor técnico em atividade no Brasil e um enorme escudo para ela. Dirigente que tem pouquíssimo conhecimento sobre futebol e se utiliza de todos os pontos benéficos do português. Você, torcedor do Palmeiras, já pensou na possibilidade de demissão do Abel? Isso seria justo? Não? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Preciso te explicar a matemática do Palmeiras para se classificar para a próxima fase da Libertadores. O Verdão joga na quinta-feira em casa contra o Júnior Barranquilla, que é a lanterna do grupo. A classificação desse grupo tem o Cerro Porteño em primeiro com 10 pontos, o Palmeiras em segundo com 8, o Sporting Cristal com 6 e o Júnior Barranquilla com 4. Se o Palmeiras perder para o Júnior Barranquilla e o Sporting Cristal vencer o Cerro Porteño no Paraguai, o Palmeiras será eliminado da Libertadores pela primeira vez na fase de grupos desde 2016. Foi nessa temporada longínqua de 2016 que o Verdão caiu pela última vez na fase de grupos. Importante registrar que desde então todas as classificações do Palmeiras foram como o primeiro colocado do seu grupo, algo que dificilmente acontecerá agora. Para passar em primeiro, o Palmeiras precisa obrigatoriamente vencer o Júnior Barranquilla e torcer para que o Cerro Porteño perca em casa para o Sporting Cristal. Isso porque se o Cerro empatar, ele vai a 11 pontos. Mesma pontuação do Palmeiras em caso de vitória. Só que o primeiro critério de desempate hoje na Libertadores da América é confronto direto. Palmeiras e Cerro empataram no Paraguai em 1-1, só que dentro de casa, você sabe, o Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño, ou seja, se eles terminarem empatados em pontos, o Cerro estará na frente. A saideira sobre o Verdão, Abel Ferreira foi multado em R$75 mil por mostrar o dedo do meio a Flaco Lopes, em jogo contra o Sporting Cristal. E o Palmeiras ainda precisa de R$273 milhões com vendas de atletas
para cumprir sua projeção orçamentária para o ano de 2026. O número impressiona, especialmente porque o Verdão havia iniciado a temporada imaginando ser capaz de faturar 399 milhões e 600 mil reais. Com mais de 5 meses transcorridos, o Palmeiras faturou até aqui 126 milhões de reais. E olha que eu já estou colocando nessa conta a ida de Pedro Lima do Aves para o Sporting. O Palmeiras vai ter direito a 7 milhões de reais nessa transferência de um ex-jogador formado na base do clube. Os outros negócios já consolidados. Facundo Torres rendeu 50 milhões com sua ida para o Austin FC. O Aníbal Moreno garantiu mais 38 milhões e 700 mil. O John, que pertencia ao Bragantino, foi vendido ao Zenit, tinha um percentual ligado ao Palmeiras, garantindo 23 milhões e 400 mil reais para completar 7 milhões e meio de reais com Breno Lopes. Palmeiras também pode faturar nos próximos dias 12 milhões de reais com Gabriel Silva, atacante que é pretendido pelo Sporting. E ainda assim, vai restar um caminhão de dinheiro, o que vai significar a venda de um atleta importante. O Alan, jogador que é titular absoluto e já foi pretendido por grandes clubes do futebol europeu, o Eduardo Conceição, atleta da base, ou possivelmente até 2 grandes atletas. Palmeiras precisa cumprir seu planejamento orçamentário. Isso indica a necessidade de transferências grandes, com a lembrança de que no ano passado o Verdão colocou em caixa cerca de 700 milhões de reais com transferências de jogadores, tudo por causa especialmente dos grandes negócios feitos com Estevão, Richard Rios e o zagueiro Vitor Reis. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau, tchau.